Olá, aqui é o Caio, estou falando sobre a planilha de avaliação de desempenho de funcionário. Vou falar agora sobre o preenchimento da aba de lançamentos. A aba de lançamentos você tem dois tipos de preenchimento que vai ser. Vai ser o preenchimento manual e o preenchimento automático. Isso depende de qual formulário você quis utilizar. Se você quis utilizar o formulário no papel e na caneta, você vai ter que fazer o input de dados manualmente aqui. Se você for utilizar o formulário digital, a inclusão aqui nos lançamentos vai ser feita de maneira automática. A parte de inclusão automática aqui eu ensino no vídeo de formulários digitais. Aqui eu vou ensinar a parte de lançamento manual. Aqui na aba de lançamento você vai clicar aqui, vai ter os três primeiros botões aqui de baixo são relacionados a funcionários que estão sendo avaliados e que têm cargos de gestão. E os últimos três aqui são para não gestores. Então aqui no primeiro botão você tem a autoavaliação de quem tem cargo de gestão, tá? Então o funcionário ele fez lá, preencheu a ficha dele lá com a autoavaliação dele, você vai colocar as notas aqui. Depois você vai colocar as notas desse funcionário da avaliação do gestor. Então todos os indicadores de competência você vai colocar a nota aqui. E aqui é a parte da avaliação de potencial. Então naquela mesma ficha também vai ter as notas de potencial que o gestor avaliou ele e você vai colocar aqui. O preenchimento, aqui está um exemplo já está preenchido, tá bom? Eu vou fazer um novo aqui. Então eu vou começar aqui pela autoavaliação. Você vai cadastrar um funcionário novo. Então vamos dizer que você vai cadastrar um funcionário aqui. Então você vai dar um duplo clique, tá? Nesse espaço. Então todo esse preenchimento aqui, com exceção dessa de avaliador, é um duplo clique e vai abrir o cadastro. Então o que abriu aqui? Abriu uma janelinha com o cadastro de todos os colaboradores que você fez lá em configurações. E o que você vai precisar aqui é colocar, buscar pelo nome, tá? Então você pode digitar uma parte do nome da pessoa que ele vai filtrar ali. Então eu vou colocar aqui o Lucas, digitei Lucas, apareceu o Lucas Amado aqui. Selecionei, clique em confirma, tá? Aqui em avaliador eu deixei em branco porque não é uma opção obrigatória. Então para deixar bem claro que não é obrigatório. Mas você poderia colocar o nome do gestor que avaliou essa pessoa aqui. E aqui é a parte de departamentos, que você vai fazer, dar um duplo clique e vai puxar todos os departamentos e equipes. Se esse Lucas for do apoio, eu digo aqui, apoio, e coloco aqui do que ele é. Tá? Então, vou colocar aqui, ele é um funcionário financeiro, da equipe financeira ou do administrativo. Então, puxei aqui e coloquei aqui. Identifiquei que ele é do administrativo financeiro. Qual que é o cargo dele? Tá? Eu vou colocar que ele é um assistente. Então, coloquei aqui, assistente. Em qual grupo que ele está? Vou colocar que ele é do interior. Aqui, e coloquei aqui. E qual que é essa avaliação? É a avaliação de julho de 2019. O duplo clique ali e ele apareceu aqui, tá? Então, esse preenchimento aqui, com exceção da coluna avaliador, é sempre um duplo clique. Aqui ele puxa a configuração e os cadastros lá prévios que você fez lá na aba configuração dos colaboradores, aqui das equipes e do departamento, lembrando que é só digitar uma parte do nome que já filtra aqui embaixo para facilitar a busca. Cargo a mesma coisa, grupo idem e a avaliação é a mesma. Daqui você vai ter a lista dos indicadores. Tá? Então você vai ter aqui na ordem, conforme você vai ter lá o formulário também vai ter na ordem, a única coisa que você vai precisar é colocar a nota. Então você vai lá, viu que no A1 ele tirou um 8. Daí você apertou o 8, deu tab, ele vai para o lado. No delegação e feedback, ele tirou um 7. Você pôs aqui. No monitoramento foi um 9. Daí você vai colocando as notas. Você vai olhando e vai colocando as notas até colocar todas, tá? Esse é o input manual das notas. Então aqui eu fiz um exemplo do Lucas Amado. Isso aqui é a autoavaliação. Tá? Daí você vai depois ver as notas que o gestor deu para ele. Tá? Você pode colocar aqui o Lucas, lá como você vai fazer o Lucas, ou você pode simplesmente vir aqui, já que você já fez o do Lucas aqui o cadastro, deu um Ctrl C que é um copiar, e você vem aqui e deu um colar. Pronto, você já colou aqui as informações dele para não ter que ficar clicando e selecionando e buscando, tá? Então você vai ter que colocar aqui um 8, um 9, vai colocar as notas correspondentes que o gestor fez para ele. Tá? Depois que você pôs a avaliação de competência, né, que teve a autoavaliação de competência, e a avaliação de competência que o gestor fez. Aí você vai lá para a de potencial. Você pode selecionar aqui e colocar agora a de potencial. Então, como você já copiou ali, você pode copiar aqui e colocar as notas que ele deu de potencial do gestor. O que ele achou
do potencial, se o funcionário tem capacidade de evoluir ou não. Então ele vai colocar aqui que 2 ele concorda parcialmente, 1 ele discorda, 3 ele concorda, você vai olhando a ficha e vai colocando aqui, colocando o número e apertando Tab. Tá? Lembrando, como é limitado de 1 a 3, se você colocar um 4, aqui vai aparecer que não pode. Tá? Mesma coisa, um 0. Ah, o 0 até deu, mas não pode. Então você vai colocar aqui o 4, vai dizer que ele não pode. Tá? Só para evitar de colocar as notas erradas. Mesma coisa aqui na avaliação de competência. Caso você coloque assim, bate o dedo e coloque aqui, você vai colocar um 10 sai 110. Você vai colocar aqui, ele vai te dizer que não pode. Então, o input das notas manuais vai ser feito dessa maneira. Então você vê aqui, fez a da autoavaliação, você pôs aqui o do Lucas. E colocou até o final todas as notas dele. Lembrando que essa parte aqui dos indicadores, ela é toda organizada automaticamente. Então, se lá em cadastro de indicadores você não cadastrou o A, você pulou já direto para o B, você deixou inativa a área de competência A, ela não vai aparecer aqui. Tá? Assim como se você incluir lá em indicadores e deixar como ativo, ele vai aparecer aqui. Tá bom? E aqui no potencial é a mesma coisa. Eu acabei copiando aqui, mas é a mesma coisa. Você pode procurar aqui, por exemplo, o Mendes, daí ele colocou aqui, a Ana Mendes. Tá? Mesma coisa, departamento aqui. Eu vou colocar aqui que ela é de engenharia e vou achar qual que é a equipe dela aqui. Ela é de execução. Tá? Vou colocar aqui que ela é uma analista. E aqui a mesma coisa. E a avaliação é a de julho. Daí você vai colocar as notas dela. Tá? Esse processo todo que eu fiz aqui de autoavaliação do gestor, avaliação de competência do gestor e avaliação de potencial do gestor, é igualzinho para não gestor. A única coisa que muda são os indicadores, que para gestor é diferente de não gestor. Então aqui, ele só vai puxar o cadastro de quem você cadastrou lá como gestor. Tá? Não vai ter os não gestores aqui. E aqui na parte de não gestor, na hora que você for selecionar um funcionário, só vai aparecer os que você cadastrou previamente como não gestor. E essa parte de cadastro ela não tem limite. Como a gente não tem limite de colaboradores, você pode cadastrar diversas pesquisas avaliações ao longo do tempo, não tem limite. Então, no momento que acabou a linha aqui, você não começa a escrever aqui. O que você vai fazer? Simplesmente clicar nesse botão aqui e adicionar 100 linhas. Esse botão ele está em todas as abas de lançamentos aqui. Então, se aqui acabou as linhas, você adiciona 100. Se aqui acabou a linha, você adiciona 100. Então, o que você vai fazer é bem simples. O que essa macro faz, ela só copiar uma linha que a gente tem escondida com as fórmulas aqui e colar 100 linhas para baixo. Então, você clica aqui em adicionar 100 linhas, ele pegou e adicionou 100 linhas aqui. Tá? Mesma coisa aqui, por exemplo, você está no não gestor. Aí eu já deixei pré-cadastrado aqui até... Deixa eu ver... Ó, tá aqui 870 linhas, tá bom? Então, você vai clicar aqui em adicionar, ele adicionou todas essas outras linhas. Então, fica bem simples adicionar a linha aí, e esse é o preenchimento manual. Isso se eu utilizar o formulário de papel e caneta. Se você for utilizar o formulário digital, que é enviando o arquivo de Excel e recebendo esse arquivo de Excel, você não vai precisar fazer preenchimento aqui. Eu vou ensinar no outro vídeo chamado formulário digital. Qualquer dúvida é só deixar um comentário.